Oi, eu sou a Natália, esse é o Napolitano com o meu pé e eu apareci hoje pra mostrar pra vocês tudo que eu tô lendo. Eu acho que eu tô lendo muita coisa, então vai ser divertido compartilhar com vocês o que eu tô lendo e saber se vocês já leram, se tem interesse. Enfim, vamos lá. Eu tô lendo no Kindle antes de dormir todos os dias, ou sei lá, quando o sono ainda me deixa ler um pouquinho, né? Eu tô lendo Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. É um livro interessante, um livro feminista, mas é um livro mais antigo, então tem algumas coisinhas aqui que a gente lê e fica meio desconfiado. Tem algumas coisinhas a comentar, mas eu ainda não sei comentar sem aquele olhar meio... nem todo homem, mas sempre o homem, sabe? Então, tirando esse sarcasmo, eu ainda não sei comentar direito esse livro, mas eu quero muito comentar esse livro. Eu sei lá, é um livro que foi publicado já faz um tempo aqui no Brasil, né? Teve. Acho que ele chegou na esteira do Papel de Parede Amarelo, sabe? 2015, talvez? 18? Não sei, enfim. E ele tava aqui no meu Kindle há anos, eu tava com muita vontade de ler, e aí chegou a hora. Outra coisa que eu tô lendo, só que eu tô lendo assim, ai, na santa paz de Deus, é Macbeth. Por quê? Eu já li Macbeth, eu já li algumas vezes Macbeth, só que ainda é um livro que eu lembro de ter lido, mas eu não lembro de nada. Ou melhor, vamos lá. Primeira vez que eu li nessa ediçãozinha aqui, ó, da Abril Cultural. Eu nem sei, na verdade, se é Abril Cultural ou se é alguma edição cópia, sabe, da Abril Cultural. Talvez seja alguma edição cópia, não sei. Mas é isso, essa edição antiga que tem Macbeth e Otelo. Eu sou obcecada por Otelo e aparentemente sou obcecada por Macbeth também, porque eu tinha essa edição e não lembrava. Então eu já li nessa edição aqui. E depois de um tempo, eu li nessa edição aqui, faz uns 2 anos que eu li nessa edição. Só que eu não fui tão feliz nessa edição. Eu sabia que eu não estava sendo tão feliz. E aí o que acontece? Dessa edição aqui, da primeira vez que eu li, eu só conseguia lembrar que... Eu tô mostrando ele ao contrário, assim. Eu só conseguia lembrar que existiam 3 bruxas na história. Não lembrava de mais nada. E aí, depois de ter lido essa edição aqui, depois de 2 anos, né, de ter lido, eu lembrava de pouquíssimas coisas. Eu lembrava das mãos manchadas de sangue e, claro, das 3 bruxas. E aí agora eu comprei essa edição aqui da Penguin. E nessa edição eu tô sendo feliz. Eu sei que muita gente reclama das edições da Penguin, porque elas ficam assim... elas não têm orelha, elas são mais simples, mas elas são mais simples só fisicamente, gente. Porque assim, pra você entender a obra de verdade, entender o contexto da obra, que às vezes faz muita diferença, tá? Infelizmente é realidade. As edições da Penguin são perfeitas, porque elas têm introdução, elas têm um texto falando um pouco mais sobre o autor, sobre a obra, tem um texto depois, vai ter nota de rodapé. E por mais que seja chato ficar lendo nota de rodapé, ficar parando a história pra poder ler alguma coisa, gente, faz muita diferença pro seu entendimento e pra mim, na minha memória, faz muita diferença. Então, toda vez que eu vou escolher uma edição, um livro, né, e eu vejo que tem mais de uma edição, eu vou sempre na edição que eu vejo que tem mais conteúdo extra pra poder fixar mesmo aquilo na minha memória. E eu sempre tenho aquela sensação de que eu tô aprendendo alguma coisa, sabe? Eu gosto disso. E aí, o que tá acontecendo? Como eu estou lendo nessa edição aqui, e eu já li em outras 2 edições, eu tô lendo uma cena dessa edição aqui, fazendo anotações e tudo mais, e aí eu vou lá e releio a mesma cena nessas 2 edições. Sim, eu tenho problemas. Não sei se você já tinha percebido antes, mas agora você percebeu, tem problemas. E é isso, eu tô lendo. E depois disso, eu tô com vontade de reler alguns livrinhos que se relacionam a esse de Shakespeare.
Então, mas é papo pro futuro, né? Papo pro futuro, vamos pro próximo livro que eu tô lendo. Um que eu tô lendo, então, todos os dias, indo e voltando do trabalho, é Os Cus de Judas, do Antônio Lobo Antunes. E esse aqui, por mais que eu esteja lendo todos os dias, e talvez na verdade por isso mesmo, eu tô muito cansada dele. Então, assim, tô lendo todo dia, eu cansei dele. Mas o que acontece? Ele é um livro incrível, ele vai falar um pouco sobre a Guerra de Angola, né? A Guerra de Independência da Angola. Pelas minhas pesquisas, eu posso estar errada, né? Mais pra frente eu volto pra comentar sobre isso. A Guerra de Angola durou uns bons quase 15 anos. E esse livro já tratou de 10 deles. Então, não é um livro de tema tranquilo, né? E o Antônio Lobo Antunes, ele também não escreve muito tranquilamente, não. A narrativa dele não é tranquila. É uma narrativa bastante difícil, você tem que prestar atenção no que você tá lendo pra você entender o que ele tá falando. E ele vai colocar aqui no meio de cenas muito prosaicas, coisas muito diárias, ele vai colocar também muita descrição irônica sobre como era a sociedade portuguesa na época que Angola resolveu se independer. Eu não soube falar ontem e eu não estou sabendo falar hoje. Na época que Angola resolveu ter sua independência. Mas, meu Deus do céu, incrível, incrível. Eu tô adorando. Parabéns, Antônio Lobo Antunes. Esse livro é incrível. E aí, pra finalizar, eu tô lendo A Montanha Mágica. Eu dividi ele em 12 partes. Já foram 3 partes, isso. E a ideia é assim, cada parte dessa eu leio em um mês. E aí toda vez que eu termino de ler uma parte, eu escrevo um texto sobre essa parte, porque eu quero compartilhar com vocês tudo isso depois, porque é um livro gigantesco, e eu acho que livros gigantescos assustam. Eu me sinto assustada com alguns livros, e eu acho que livros gigantescos, ainda mais esses que assustam, eles vão muito mais tranquilamente quando a gente tem companhia. Então, quando a gente tá lendo com alguém, ou quando a gente consegue conversar com alguém sobre aquilo que a gente tá lendo, é muito mais gostoso, a gente se sente muito mais impelido a continuar naquela leitura. Então, né, tudo que assusta, se você tá de mão dada com alguém, se torna um pouco menos assustador. Então, a minha ideia com esse livro é conseguir ficar escrevendo textos sobre ele, quase como se fosse um diário, para poder compartilhar com quem quiser também ler esse livro. Então, tô fazendo isso daí, por isso que ainda não tinha comentado nada também, eu tava tentando ver se engranava o projeto, e engrenou mesmo. Acho que agora, gente, pelo amor de Deus, eu li um quarto do livro, tá? 25% certinho. E agora que eu li um quarto do livro, 3 partes dele, é que eu sinto que eu peguei o ritmo da leitura, que eu sinto que eu peguei o jeito de ler esse livro. Então, assim, livros grandes, eles assustam porque muitas vezes você precisa entender qual é o ritmo dele e você não consegue, principalmente porque você está acostumado a ler livros menores, mais curtos, que são mais rápidos, então é outro tipo de livro, né? Então, isso também ajuda nesse susto que a gente sente com os livros. Então, eu quero ajudar quem quiser participar disso, sabe? Quem quiser participar de uma leitura da Montanha Mágica, eu quero ajudar. Então eu tô fazendo isso. E aí, pra me ajudar a te ajudar a ler Thomas Mann, eu tô lendo alguns livrinhos também. O principal deles, que eu já tinha começado, e aí eu já tô quase na metade, é esse livrinho aqui sobre o Thomas Mann, do Anatol Rosenfeld. O Anatol, ele escreveu vários textos sobre o Thomas Mann, sobre livros do Thomas Mann, ele era muito fã do Thomas Mann. E aí os editores da Unicamp, da EDUSP, da Editora Perspectiva, fizeram toda uma coleção sobre o Anatol Rosenfeld, e eles perceberam que existiam todos esses textos sobre o Thomas Mann e resolveram criar um livrinho só com textos sobre o Thomas Mann. E eu estou adorando, tá sendo muito bom.
tem muita coisa interessante e legal sobre a Montanha Mágica, sobre a literatura mesmo do Thomas Mann. Nos textos que eu já escrevi sobre a Montanha Mágica, tem bastante coisa desse livrinho aqui, é muito gostoso. Ver como o que você lê aqui se encaixa na leitura da Montanha Mágica, sabe? Eu espero conseguir trazer isso de uma forma bem legal nesses textos que eu tô fazendo. Quem sabe no futuro esses textos também não viram vídeos, né? Vamos ver. E aí, também, mais ou menos sobre isso, porque o que acontece? A Montanha Mágica, ele é um livro que é considerado romance de formação. E eu tive uma matéria sobre romance de formação na faculdade, eu comento sobre isso nos textos da Montanha Mágica que eu já escrevi. E um dos livros que a gente estudou lá era esse aqui, o Cânone Mínimo, da Vilma Patrícia Mas. Só que eu li só alguns trechos dela, né? Aqui em cima vocês podem ver que tem alguns post-its que foram principalmente os trechos que eu li sobre esse livro, desse livro, né, na verdade, para essa matéria. E agora eu resolvi ler ele de verdade. E tem sido uma viagem, assim, tem sido muito bom, muito incrível, tá dando para entender um pouco melhor todo o contexto da Montanha Mágica. Por mais que esse livro aqui ele vai falar muito mais de outros romances, principalmente um outro romance, que é considerado o início, né, do romance de formação, né, do gênero romance de formação. Você consegue partir para uma característica, várias características base pro gênero romance de formação, né? Então, como diz o título desse livro, o cânone mínimo, para você criar todo um gênero literário. E isso é muito divertido você ler uma coisa aqui e você conseguir relacionar o que tá escrito aqui com outro livro que você tá lendo, com outros livros que você já conhece, sabe? E esse aqui eu leio um pouquinho todos os dias, de verdade, assim. As pessoas costumam falar que elas não têm tempo pra ler, que elas não têm ânimo pra ler. Gente, de verdade, assim, isso aqui eu leio enquanto eu tô tomando café da manhã. 10 minutinhos por dia, sabe? E é divertidíssimo fazer isso, porque todos os dias de manhã eu tô lá tomando meu cafezinho da manhã na santa paz de Deus, tranquilíssima. E sei lá, sabe, tomando um cafezinho assim, sentindo a minha cabeça destampar, porque você tá, sei lá, aprendendo uma coisa nova que, sei lá, passaria batido. Não vai fazer tanta falta na minha vida, mas é muito gostoso, sabe? É muito gostoso. Aliás, não vai fazer falta na minha vida, vírgula, porque ela vai comentar bastante sobre como o romance de formação surgiu num momento na Alemanha em que a burguesia estava querendo ter um certo privilégio que só a aristocracia tinha, sabe? Então a gente consegue traçar paralelos muito interessantes com os dias atuais, no que diz respeito a querer crescer, querer aprender coisas, querer ser um cidadão melhor, um ser humano melhor, ou talvez só ser um ser humano visto, sabe? Hoje em dia a gente tem essa coisa de mais querer ser visto do que ser um bom ser humano. Mas eu acho que essa é uma discussão que eu quero deixar mais pra frente, talvez lá pro final da Montanha Mágica, quem sabe. Mas eu gostaria que você me falasse o que você tá lendo e se você tem interesse em ler A Montanha Mágica, que catatal você tem muita vontade de ler e que você sente que se você estivesse lendo com outra pessoa, você leria melhor, você conseguiria terminar de ler, ou até você pode me falar. E no final das contas eu nem consegui terminar o vídeo porque a câmera ficou sem espaço. Mas eu voltei pra fazer esse finalzinho. Eu acho que você entendeu o que eu quero de você. Me fala aí, que tipo de livro grande, enorme você tem medo? Ou você fica assustado de pensar em prosseguir sozinho por essa jornada? E me avisa. Quem sabe não tá na minha lista também e eu também não queira fazer junto com alguém esse caminho e a gente vai junto, hein? Enfim. É isso, fico por aqui. Um beijo pra você. Tchau!